Boa noite a todos, bem-vindos ao ColunaCast, esse projeto especial para São Gabriel. E eu, Anderson Almeida, tenho a honra de estar com vocês aqui para trazer esse grande projeto que realmente vai modificar, revolucionar a comunicação em São Gabriel e que começa na noite de hoje. E a gente tem a honra, pessoal, de receber uma pessoa especial, uma pessoa querida de toda a nossa comunidade para falar nesse primeiro podcast, esse primeiro episódio, e eu convido vocês a ficar conosco, vocês também a seguir lá o Instagram, @ColunaCast, e também, né, pessoal, quem puder curtir a página aqui do Coluna.Revista, você vai estar sempre recebendo notificações e os próximos episódios do ColunaCast. Mas sem me alongar muito, depois da vinheta, assistam o primeiro episódio. Bem-vindos, bem-vinda, bem-vindo ao ColunaCast. Boa noite, meu povo! Está começando o meu, o seu, o nosso podcast. Então, gente, a gente vai dar início hoje ao nosso podcast. Finalmente, né, Camila? A gente está muito feliz com essa estreia e principalmente com a nossa convidada, que é a Jaque, uma pessoa que a gente admira muito e que a gente vai hoje mais a fundo, né, Camila? Saber algumas coisinhas sobre a Jaque Teixeira que a gente não conhece. Isso mesmo, hoje a nossa entrevista é com a queridíssima Jaquelinda e a gente vai fazer algumas perguntas para conhecer mais ela, a Jaque, de um jeito que a gente não conhece. Então, já que a gente queria começar perguntando como está sendo essa experiência de estar aqui no primeiro podcast de São Gabriel. Bom, adoro novidades, embora confesso para vocês que tem coisas ainda que eu ainda tenho um certo receio em me jogar e me aventurar. Mas quero dizer assim, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz. Feliz demais de ter sido escolhida para estar abrindo, né, dando o pontapé inicial num projeto novo e tão legal. Segunda coisa que eu gostaria de falar, parabenizar o Anderson pela escolha de vocês. Se vocês me admiram, a recíproca é verdadeira. Eu admiro muito o trabalho do Leandro, sempre fiz questão de deixar isso claro. E tu também sabe o quanto eu admiro o teu trabalho. Eu acho que nós temos que, como profissionais, a gente tem que saber sermos agregadores e saber que cada um está no seu momento e que esses novos profissionais que surgem, eles também estão trazendo coisas diferentes. É isso aí. E se vocês queriam saber como é que eu tô nervosa? Sim, gente, ela mandou mensagem no direct dizendo que estava nervosa. Eu disse que ela fica calma, que não ia ser nada demais. Isso é bem legal. Todos nós estamos, é uma experiência para todos nós, mas eu acho que vai ser uma coisa bem legal e eu acho que todo mundo vai gostar de conhecer o outro lado da Jaque. Sim, porque as pessoas, elas conhecem a Jaque Teixeira comunicadora, a Jaque Teixeira cerimonialista, a Jaque Teixeira que está aí nas redes sociais, fazendo suas pubs, mas é a Jaque Teixeira do passado. Como foi? Ai, Jesus! A Camila quer começar, né, Camila? Então a gente vai começar puxando lá do passado. E a primeira coisa que a gente queria saber, que eu acho que tem gente que não acompanhou desde o início, quem começou a acompanhar depois, queria saber onde a Jaque Teixeira cresceu. A Jaque Teixeira cresceu em 2 lugares. Na Vila Mariana, com muito orgulho, e no Capão Alto, na estância do seu Clésio Teixeira, pai do Dr. Cláudio Teixeira, do Roberto Teixeira. Meu pai trabalhava nessa fazenda como agricultor. Ele era responsável pela parte das lavouras. Eu tive uma infância muito feliz, eu brinquei muito para fora, no interior do município. Eu lembro até hoje das enchentes ali no Tiaraju e que nós íamos de caminhão, eu e a minha mãe, apertadinhas num caminhão vermelho, Chevrolet, e a gente ia com mais outros trabalhadores, com mais outras mulheres, outras crianças, e na Vila Mariana, porque meu pai trabalhava para fora e devido aos meus irmãos terem que estudar, meus pais alugaram uma casa na cidade
a mãe poder, né, proporcionar o estudo. E eu sempre faço questão de dizer que a minha infância já foi bem mais fácil que a infância dos meus irmãos. Então, a Jaque Teixeira do passado nasceu e se criou na Vila Mariana e na Estância Capão Alto. Muito legal. Muito legal. Jaque, eu também queria saber de ti, como que foi assim que tu chegou até a comunicação? Tu já desde adolescente ou já desde criança já tinha vontade, já levava jeito? Ou aconteceu natural, assim, pra ti? Gente, eu nasci nisso, assim. É uma coisa que tá na minha vida desde muito criancinha mesmo. Eu sempre fui comunicativa. Eu sempre fui, talvez até pelo meu signo, né? Eu sempre fui de movimentar, de criar as brincadeiras, de querer comandar o espetáculo. Depois, com mais idade, a gente se mudou ali para São Clemente, para a rua Pedro Santos Petinga, perto da comunidade Nossa Senhora das Dores. Eu sempre fui envolvida. A minha mãe sempre foi muito católica. E a mãe dizia sempre que ela me levava para missa e me dava um pacote de salgadinho para mim ficar quieta, porque eu casgueteava o tempo inteiro, né? Então, a comunidade de São Paulo Apóstolo, lá na Cidade Nova, até hoje as pessoas me encontram e dizem: eu lembro de ti pequenininha com um pacote de salgadinho na frente do altar. Era a forma de eu ficar quieta, né? Mas sempre fui muito comunicativa. E CTG, né? Eu acho que foi algo que também me trabalhou muito para isso. E sempre fui inspirada em pessoas. A Lia Mucilo, lá na rua Pedro Santos Pitinga, no bairro São Clemente, a Lia Mucilo morava lá. A Lia Mucilo, radialista, era minha vizinha. Então, sempre foi uma grande inspiração para mim, né? Então, eu acho que eu tenho uma ligação desde muito nova. Eu colocava as crianças da rua todas sentadinhas no muro da minha casa e eu descia as escadinhas da casa cantando o show da Xuxa como se estivéssemos no show da Xuxa. Então, acho que já fala muito sobre, né, como é que a comunicação surgiu. Sim. E tu sempre foi aquela aluna que falava, apresentava muito trabalho, estava sempre na frente da turma. Sempre fui. A minha primeira professora, a professora Cleia, ainda é viva e ela é testemunha. Ela pedia para ela terminar a aula 5, 10 minutos mais cedo para eu cantar na frente do quadro. Sempre muito comunicativa. Qual que é o teu signo? Leão. Nós, leoninos, né? Não adianta, a gente gosta. Na escola é aquela parte, quer ser líder, quer ser o orador da turma, quer cantar, é sempre assim. E já que eu queria saber de ti também, nessa fase da tua adolescência, se tu teve algum tipo de dificuldade ou passou por algum tipo de... Porque mais para trás a gente, né, o tempo é um pouquinho mais menos... As formas de lidar. Como tu era uma menina assim, que gostava muito de tomar a frente, de aparecer, tu sofreu algum tipo de preconceito, alguma coisa assim, por ser mulher, algum tipo de... Gente, eu acho... Não, tenho certeza. Eu sempre fui... Hoje eu olho para trás e vejo assim, eu sempre fui uma pessoa positiva. Eu nunca me foquei nessas coisas. Porque eu tive muitas dificuldades. Eu venho de uma família super humilde. Minha mãe me ganhou com 40 anos. Tá? As minhas irmãs, eu disse, semana passada eu estava lá no IPRESG, conversando com as servidoras, depois com as assistidas pela assistência social, e eu falava sobre isso. As minhas irmãs bordavam as minhas fantasias, as minhas irmãs me proporcionavam de me levar para o baile de CTG. Eu sempre fui muito, as minhas irmãs sempre foram quem abraçaram muito, né, a causa. A minha mãe não tinha vergonha, às vezes, até de conversar com muitas coisas. Mas eu vejo assim, eu sempre fui atrás. Eu participei do coral dos pequenos cantores do ginásio São Gabriel. Eu estudei a vida inteira no Carlota. Eu consegui colete com um, eu consegui a fitinha com outro, eu consegui roupa emprestada, eu me enfiava em tudo. As professoras da escola técnica do Carlota, a professora Eleni, que era a regente da turma, ela me enfiava em tudo, eu participava em todas as coisas, eu era com alguma coisa emprestada. Eu não sei nem como, mas eu ia, sabe? Eu participava das coisas. E eu não tenho recordação triste, assim, da minha infância, né? Eu até tenho um fato, assim, da minha época muito novinha, mas que eu não gostaria nem de poder comentar, assim, né? Um período bem infantil mesmo, mas fora isso,
Só lembranças boas. Só lembranças boas, sabe? Não... E tu acha que, assim, tu, enquanto mulher perante a sociedade, no ponto que tu chegou, assim, na tua trajetória de vida hoje, tu acha que tu já passou por muitas coisas que te fizeram chegar onde tu tá hoje, como mulher, assim, uma mulher que se destaca na sociedade, que tá à frente de muitos projetos, de muitas coisas, que chama muita atenção na sociedade? Eu sempre fui muito vista, e sempre fui muito apontada, e sempre fui muito criticada. E confesso pra vocês que, por horas, essas coisas até hoje elas me abalam. Mas aí sempre chega aquela pessoa amiga e diz assim, olha, ninguém atira pedra em fruto morto, já que ninguém... Né? Então, eu sempre tive uma rede de apoio muito boa. Deus sempre colocou as pessoas certas no meu caminho, né? Eu acho que meu esposo é um pilar muito forte em tudo isso. Começa aí, né? Quando eu comecei a namorar o César, eu tinha 19 anos. Tá? O César tinha 47. E eu sempre falo abertamente sobre isso, né? A sociedade dizia que eu tava dando golpe do baú. Até hoje eu não achei o tal baú. Eu sempre mexo, né? Com ele a respeito disso. Por aí já foi, né? Desde muito nova eu enfrento muitas coisas. A minha família não queria o relacionamento, né? Então, pensa, hoje tô com 41 anos. Completo 42, se Deus quiser, em julho. Uma menina com 19 anos, né? Começar a namorar um cara com 47, com 3 filhos, né? Na época, 2 netos. Era um impacto. Sim. Volta atrás, volta 22 anos atrás, isso aí. Né? Então, acho que eu sempre fui muito forte. E agora, já que a gente tocou no assunto do nosso queridíssimo PC, inclusive o PC que está assistindo a gente, eu acredito, um beijo. Conta pra gente onde é que foi que vocês se conheceram, como foi que começou essa história. Ai, foi muito cômico. Você sabe que tem uma peculiaridade nesse aspecto todo, tá? Pra vocês verem, assim, ó, tinha uma livraria, que era a livraria Açucena, se eu não me engano, que era próximo da casa onde o César morava com a ex-mulher. E eu lembro do meu pai, que me levava para comprar material escolar, e eu lembro do meu pai conversar. O César estava sempre na sacada dessa casa. E eu lembro do meu pai, eu era pequenininho, eu lembro do meu pai conversar com ele sobre lavoura, alguma coisa assim. Tá, lembro disso. Depois eu lembro que nós éramos do CTG Caguaté. E a gente era da invernada e tinha os rodeios do Caguaté e a gente fazia pastel para vender. E o César comprava pastel para toda a arquibancada. E a gente ia vender pastel para ele, né? E ele fala que nessa época eu já olhava para ele. Mentira, não é verdade. Passou, mas ele sempre foi um homem muito charmoso. Passou o tempo, né? E eu tava no restaurante da Choperia. Da Choperia, que hoje é Choperia Restobar. Restaurante da Choperia. O César estava sentado numa mesa, a Choperia estava lotada. Eu lembro até com quem eu tava. Eu tava com a Lulu e com a Thaís. E eu falei com alguém lá na porta. Eu tava perto do bar da Choperia. E eu falei com alguém lá na porta da Choperia. E ele disse assim, que é comigo? Eu disse assim, não é contigo. Ele assim, ai, achei que fosse comigo, meu coração se agitou. Eu disse, O amor. o discurso mais fajuto impossível, né? Mas deu certo. Porque ali já balançou, né? Depois da Choperia, nós fomos pro Cacheral. As boates do Cacheral. Bombava aquelas boates do Cacheral. Tô eu dando uma voltinha no Cacheral, ele parou e me bateu em mim, propositalmente. Sim. Tu não viu a minha turma? E eu olhei pra ele e disse assim, teus filhos? Não tô achando, ali, turma, um bando de filhos. Eu digo, teus filhos estão ali, ó. E aí, tá. Depois, no final da boate, ele conversou comigo de novo. Sei que a gente acabou saindo junto da boate do Cacheral. Rolou um beijinho nesse dia. E tá, na época era os tijolão, né? Ele anotou meu telefone, assim, pediu meu telefone e anotou. No outro dia ele me ligou e ele começou. E cá estamos até hoje. E cá estamos até hoje. 23 anos. 23 anos. É tempo, né? É muito tempo. Isso eu chamo de amor verdadeiro. 23 anos muito felizes. Muita coisa também a gente passou, né? Claro. Muitos momentos difíceis, mas a gente tem que focar naquilo que é bom.
Sim, eu lembro de ver agora acho que foi perto do carnaval, ou não lembro se foi no novo, que tu tava fazendo os stories, que tu tava relatando, tipo, do fato dele parar de fumar, que tu tava ali apoiando, que vocês estavam passando por momentos difíceis. Foi no planeta, né? Vocês estavam passando por momentos difíceis, mas tu tava ali do lado dele, viajaram e tal, pra ele conseguir. Isso né? Claro. O amor é que ajuda a pessoa. Muito complicado, sabe? Independente da Que situação. amanhã fazem 60 dias que ele parou de fumar, né? E só quem passa, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, na volta tem a... É muito fácil a gente julgar as coisas. É muito fácil pro outro falar, né? Né? Mas é muito complicado para quem tá passando. E o César fumou a vida inteira, né? Ele fumou 56 anos Imagina, fumando. é muito difícil. Né? Então é uma coisa que tá... Mas é um dia de cada vez, e a gente tá indo. Que bom, que bom. Agora, já que eu quero saber como o cerimonial chegou na tua vida. As festas, como que tu descobriu essa paixão, como que foi? Como que surgiu? Olha só. Eu trabalhava no sindicato rural, tá? E o doutor Tarso e a dona Noni sempre foram pessoas que me deram grandes oportunidades. Assim, eu sou uma pessoa muito grata a todas as etapas da minha vida, porque todas elas construíram a profissional que eu sou hoje. E a Fernanda Teixeira, filha dele, estava casando. E a cerimonialista dela era de Pelotas. E eles me pediram para fazer a confirmação das presenças, né, no casamento da Fernanda. E eu fiz a confirmação das presenças, eu participei da montagem da festa, mas naquela época isso pra te ter noção, nem me bateu a passarinha, né? Comecei no sindicato rural, nessa parte de organização de eventos, depois eu fui para a prefeitura, tive uma oportunidade na Secretaria de Turismo, aí eu entrei em outra parte, na parte de licitações, na parte de desenvolver eventos com dinheiro público, que muitas pessoas acham que é muito fácil realizar as coisas para quem está no poder, para quem está no poder, não é, gente. Para comprar, eu lembro como fosse hoje, quando eu cheguei na Secretaria de Turismo, eu queria fazer assim, ó, uma mega estrutura de Natal. Eu lembro que a cidade de Santa Maria tinha feito um Natal incrível, uma decoração incrível. Eu queria fazer aquilo em São Gabriel. Só que tu vai esbarrando em tudo, porque tudo tem que ter licitação. Para te comprar um prego, isso tem que ser aprovado. Muitas vezes, se não é tu colocar dinheiro no teu bolso, as coisas não acontecem. Então ao mesmo tempo que foi uma oportunidade incrível, foi uma frustração bem grande. Trabalhar com o poder público. E sem contar as outras inúmeras coisas às quais a gente se depara, né? Mas foi aí que as coisas foram me preparando. Depois eu fui para a Erifor, eu atuei em eventos em todo o Brasil, né? Eu em Bagé, eu organizava evento em São Paulo, contratava as coisas. Isso me preparou. Quando eu voltei para São Gabriel, foi fazer um curso ali que as pessoas começaram a me chamar para apresentar eventos, né? Sim. E eu estava trabalhando na época, eu digo, bom, se é para eu fazer, eu vou fazer bem, né? E aí eu fui agregando valor, eu fui na primeira festa, eu vi que aquilo não estava bem organizado, que precisava de uma organização, e eu sempre busquei especialização. Eu nunca quis chegar nas coisas, a Deus dará, né? Aí eu perguntei para a Juca na época, Juca, onde eu posso fazer um curso bom? Não vai para Porto Alegre. Eu fui nos melhores que tinham, já busquei um curso, já comecei a me especializar na área, e foi assim que aconteceu. E faz trabalho muito bem feito. Com certeza, que é reconhecido por toda a nossa cidade. Eu acho que todo mundo que já trabalhou contigo tem uma experiência positiva para contar. Ai, que bom. E eu lembro muito, a memória que eu tenho tua é muito realmente de eventos, assim. Eventos na praça, apresentação na Expofeira, essas coisas assim. Aí depois, agora mais recentemente, uns 2, 3 anos atrás, que eu fui te conhecer no Instagram. Daí, como assim? Ai, que legal. Bom, mas a memória, eu tinha memória antes das redes sociais. Estância da Canção Gaúcha, primeiro festival. Eu acho a tua voz muito marcante. O jeito que tu fala, assim, então, tipo, isso cria uma memória na gente. Sim, e tem muita gente que fala até hoje do Boa Noite, São Gabriel. Gente, acho que assim, ó, acho que sempre tem que destacar, assim, que eu me inspirei muito na Lia Mucilo, né? Ela era, como eu disse, ela era radialista, ela tinha um programa na Rádio São Gabriel, e eu era muito pequenininha, eu devia ter uns 7 anos, e eu acompanhei as primeiras instâncias da Canção Gaúcha, que foi lá no CTG Tarumã, né? Quando o Luiz Marenco cantou Funeral de Coxilha. E a Ana Rita Focássia era a apresentadora da instância na época. E a Lia
defender uma música da dona Eloci, se eu não me engano, que é uma artista gabrielense, que fez a música de São Gabriel. A Lia interpretou essa música. Então, assim, ó, aquele dia foi um dia que eu entrei em êxtase, porque a Lia cantando, radialista, a Ana Rita Focasse apresentando esse, eu pensava assim, será que algum dia eu vou conseguir fazer algo parecido, né? Então, quando eu me vi no palco da Estância, eu acho que foi um grande marco, assim, na minha vida. Que legal, que legal. E quando a gente fala assim de eventos, a gente sabe que há um tempo atrás surgiu a Sucasa. E a Sucasa para ti, ela foi um sonho que foi planejado, foi um sonho inesperado? Como que surgiu esse projeto da Sucasa na tua vida? A Sucasa, quando a gente voltou para São Gabriel, né, a gente veio de Bagé. Bagé é uma cidade que estava bem mais desenvolvida na época, tinha bem mais algumas coisas. E eu lembro que quando a gente voltou, a gente cogitou a hipótese de fazer alguma coisa na área infantil, uma casa de festas infantil. Mas esse sonho se desfez no decorrer do caminho, porque aquilo, as pessoas vão minando, né? Porque isso não dá certo, São Gabriel, porque se for abrir alguma coisa em São Gabriel, as pessoas, ninguém deixa se criar, ninguém isso, ninguém aquilo. Depois começou, foi assim, eu acho que é Deus, né? Deus que vai encaminhando as coisas. A gente acabou comprando uma casa do lado da nossa, a gente teve algumas ideias, e a antiga proprietária da casa, a Rutiane, foi ela que falou para mim antes, assim, por que tu não faz um espaço para eventos? Está faltando em São Gabriel. Aí acende aquela luz ali, sabe? E aí a gente começa a conversar, e aí começa a te deparar com vários depoimentos. E o meu marido sempre foi muito assim, eu tive muito medo. E ele disse, o sol nasceu para todos, vamos fazer, porque a gente vai fazer tudo dentro, não existe isso, a gente tem que a única coisa que a gente tem que estar é dentro da lei. O resto é o resto. E foi, tá aí a Sucasa, graças a Deus, com 1 ano e 6 meses, 7 meses de sonho concretizado, muitos desafios, mas tá aí. Sim. Não só uma casa de evento, mas uma fábrica de sonhos também, né? Porque lá é debutante, é formatura, então são momentos importantes que a Sucasa está lá presente. É uma das coisas assim, né? Eu sempre fui muito de pesquisar. Eu aprendi no decorrer da minha trajetória profissional com grandes pessoas que eu sempre me inspirei, que eu sempre assisti. Eu sempre digo, quando me convidam para fazer alguma fala, que eu adoro estar do outro lado, eu adoro ouvir pessoas. Que todas as histórias nos motivam. Por mais que eu soubesse da história das mulheres que estavam naquele dia na live do Dia da Mulher na nossa casa, parar para ouvir, sempre alguma coisa diferente vai ter tocar, né? E sempre alguma coisa vai ter dar um expertise para algo. E eu aprendi, né, no decorrer com o Roberto Gresselé, que a gente tem que respeitar a história das pessoas, e eu fui atrás da história da casa. E quando eu comecei a descobrir a história daquela casa, eu disse, meu Deus, é de arrepiar, assim, não tem como, isso aqui é a essência da casa. A casa sempre foi uma casa agregadora, todas as pessoas que passaram por ali na primeira família, que foi a família de Seu Antônio Lúcio, as pessoas têm uma memória afetiva grandiosa, as pessoas sempre se sentiram acolhidas, foi uma casa muito festiva. Depois, o outro proprietário foi o Paulo Ricardo, presidente das Estâncias, foi uma casa que ela tem a essência de festa, então, era para ser. E em questão da comunicação, assim, quando tu sempre falou aquela hora que a comunicação chegou na tua vida muito cedo, mas tu sempre imaginou trabalhar com a comunicação da forma que tu trabalha hoje? Não, eu sempre sonhei muito, né? Eu sempre sonhei muito com palco, com algo assim. Eu queria muito fazer artes cênicas, eu queria muito, naquela época, né, eu já tinha essa vontade, depois eu queria muito fazer um magistério, sempre busquei algo que eu pudesse me comunicar com as pessoas, né? E aí a vida eu digo que os caminhos foram me levando, porque acho que são as oportunidades, né? É a gente estar aberto, nada cai do céu. É aquela história, o cavalo amarrado ele não passa 2 vezes, a gente tem que estar ali, né? Eu sempre abracei as oportunidades. Quando eu tive a oportunidade
no sindicato eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de apresentar o primeiro festival, o Canto da Terra. E olha, eu fiz muita coisa de graça, gente. Muita coisa de graça. Eu sempre investi na imagem, eu investi na roupa, eu investi na postura, eu investi em curso de dicção, eu investi em curso... Eu fiz até curso de canto para trabalhar a voz. E coisas assim que na época eu investi e não me dava retorno nenhum. E às vezes as pessoas até criticavam. Ah, mas tu tá... Eu digo, um dia a coisa vai dar certo. Agora, já que eu quero saber, passando da comunicação, daí veio, né, os anos de agora, internet, Instagram, como que tu começou a trabalhar isso no Instagram? Como tu começou a divulgar? Foi uma coisa natural? Ou foi tipo de um estado, bom, vou trazer também o meu trabalho aqui pro Instagram? Ou tu já se comunicava com as pessoas que te seguiam? Como é que foi isso? Essa transição? Eu tenho toda a história da minha vida no Instagram, desde o primeiro post, tá? O meu primeiro post do Instagram foi indo para São Paulo, na primeira feira que eu fiz em São Paulo, que foi a FEICORTE, tá? Eu cheguei na associação do Érico Brafor, eu achava que eu sabia muita coisa. E eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. Eu fui contratada, gente. Eu cheguei assim, eu fui contratada de imediato, e me despejaram um monte de livro em cima de mim, embora eu já tivesse esse contato através do sindicato rural, eu não sabia aprofundadamente o que era a raça Érico, o que era a raça Brafor, eu tive que aprender meio que no supetão. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei na sala do meu chefe no outro dia, eu perguntei se eu tinha que fazer passaporte para ir para São Paulo. Eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Tá? Foi toda a equipe, eu fui depois, eu caí no aeroporto sozinha, batendo banner em todo mundo com carrinho, eu me virei, tipo assim, foi tudo, eu tive que enfrentar, né? Então, sem nunca ter andado de avião, querendo fazer um passaporte, fui para São Paulo, eu fiz a minha primeira feira, e foi ali que foi ali os meus primeiros posts do Instagram. Então, eu comecei a me comunicar no Instagram, através do programa de rádio, que paralelo à associação tinha um programa de rádio, o Nando Farinha tinha um programa de rádio, eu trabalhava com ele, que era o agronegócio. E eu usava muito o Facebook. Surgiu o Instagram, eu já migrei e comecei a me comunicar com o rádio, eu me comunicar com o meu trabalho da Érico, eu viajava, eu mostrava os bastidores, eu mostrava os hotéis que a gente ficava, eu mostrava o que a gente fazia depois do trabalho. Isso começou a criar uma relação com as pessoas. Né? Então, eu comunico, foi algo assim que foi acontecendo naturalmente. Isso aí e a melhor forma, né? A forma mais orgânica que tem. Eu nunca impulsionei nada no meu Instagram até hoje. Nunca. Eu nunca investi. Por engajamentos bem milhões. Eu nunca investi R$1 no Instagram. Nunca paguei. Sim. E conforme veio a pandemia, a gente sabe que surgiu aquela oportunidade de lives, que cresceu bastante o público do Instagram e foi uma nova forma de trabalho, já que a gente não tinha para onde correr, né? Tu acha que essa oportunidade das lives na tua vida, tu acha que foi um impulso, ou tu acha que a pandemia acabou prejudicando a comunicação? Como que tu acha que foi essa fase? De forma alguma, nós tivemos um avanço de em torno de 10 anos na comunicação através da pandemia. Eu acho que tudo é no tempo certo. Hoje eu falava sobre isso lá numa reunião com uma contratante, que a pandemia nos trouxe ensinamentos valiosos. Muita gente aprendeu alguma coisa, outros regrediram. Eu sempre disse que quem tinha que melhorar não ia melhorar. Melhora quem está sempre em busca das coisas, né? Então, acho que a pandemia nos trouxe esses ensinamentos grandiosos. Eu sou muito grata porque eu estudei marketing e a gente sempre aprende no marketing que, assim, ó, é na hora da crise que surge uma grande ideia. E a gente tem que sempre ter a capacidade de se reinventar. Eu fui muito rápida, tá? Porque eu digo assim, ó, quem me impulsionou para a rede social, que foi a Andréia da Chalé, ela me chamou para fazer esse trabalho. Eu achei que ela tinha me chamado para postar coisas no Instagram. Não, ela queria que eu fizesse provador. Coisas que eu já fazia, né? Sem aquela obrigação sem aquilo ser um trabalho, eu já fazia. Mas quando se torna um trabalho, veio medo. Sim. Né? Só que veio a Chalé, veio a Reverse e veio a Maria Flor. E com as lives foi a mesma coisa. A Pop já fazia lives. Sim. E a André me chamou para fazer a primeira. E eu digo, André, vai fazer. Então, eu digo assim, eu sou muito grata à minha rede, né? Sim. As pessoas na minha volta, porque
Sempre tem que ter alguém, né, pra tirar o medo, pra te dar o pontapé. É aquela legítima coisa, se tá com medo, vai Vai, com medo com medo mesmo. Então, eu sou muito grata, assim. E assim, vocês não imaginam o quanto até hoje as pessoas falam nas lives e lembram das lives. Sim, realmente é uma coisa que marca veio nesse momento difícil de pandemia, mas é uma coisa que ficou, né? É uma coisa que funciona, que dá certo. Dá certo, dá sempre certo. Se tu não vende horrores, tu desperta o interesse de alguém, é um cliente novo que surge, conecta pessoas, existem várias formas de trabalhar, que tem espaço para todo mundo. Exatamente. Agora, Jaque, eu quero fazer uma pergunta para ti, sem querer te comprometer. Se tu quiser responder, tu responde, se não, não. Eu queria saber se dos eventos que tu já organizou, independente de ser nosso caso ou não, aniversários, formaturas, enfim, se tem algum que te marcou mais, por algum motivo, por qualquer motivo. Tem algum que tu lembre de aquela festa, seja por perrengue que tu passou, por alguma coisa e depois no fim ficou tudo certo. Perrengue a gente passa, né? A gente imagina. Mas eu queria saber se tem algum assim que tu lembre com... Ai, gente, vocês fizeram uma pergunta assim, ó. Tanta coisa. Tudo mesmo, eu sou uma pessoa muito emotiva, tá? Uma das coisas que me marcou foi um curso que eu fiz com uma cerimonialista, que ela disse que a gente tinha que ser profissional, que o cerimonialista ele não podia ter uma relação com os clientes. Então, e aí vocês vejam assim, ó, tudo na vida tem um lado bom e ruim. Aquela menina, eu aprendi algumas coisas com ela, mas isso pra mim não funciona, porque desde o momento que a pessoa passa pela minha porta, eu já crio uma relação com ela. Assim. Então não tem, assim, ó, muitas festas da gente chorar, da gente engasgar. Eu acho que grande parte disso é esse reconhecimento que tu tem, essa vontade que as pessoas têm de fazer um evento contigo, ou ter tu junto numa equipe para trabalhar. Porque quando a gente coloca a emoção junto, quando a gente se conecta com as pessoas, é muito mais do que só um trabalho, é uma experiência, uma história que tu vai ter para contar. E eu acho que isso tu consegue gerar nas pessoas, assim, porque não tá ali para fazer só uma festa, tu tava ali para fazer um sonho se realizar, ajudar uma pessoa a realizar o sonho. Muitas vezes o sonho de ter um casamento, ou o sonho de ter a festa de debutante de 15 anos, o sonho da formatura, e tu tá presente ali naquele momento, não só como uma pessoa profissional, mas sim como uma amiga que topou entrar nessa história junto. É uma coisa, assim, é uma conexão que eu conheço os meus clientes pelos olhos, né? E um fato que me marcou foi com a Márcia Sabe. Assim, gente, muitas coisas me marcaram. Agora vocês estavam falando, eu estava passando várias cenas de festas, de coisas que me marcaram. Mas olha só, ela me disse assim, ela nem foi na festa dela, foi na festa do Ney. Que ela tava, né, eu tinha uma outra festa no dia, que era os 15 anos da Duda Mello na BB. No momento que a pessoa me contrata, eu fechei o contrato contigo, não volto atrás. Por dinheiro nenhum, por nada. Só que a gente propôs várias datas para a festa do Ney e não tinha que ser naquela data por causa do motivo da família. Então eu disse, não, Márcia, eu posso fazer, eu organizo a festa para ti, mas eu tenho compromisso na BB. Eu vou para BB, eu vou deixar uma equipe aqui contigo e eu vou para BB. E aí, depois, correu tudo perfeitamente bem na festa, tá? Mas depois da festa, depois que terminou lá na BB, que eu atendi tudo, que não tinha mais nada para eu fazer, eu fui para sua casa. Cheguei já na finaleira da festa, não vi a banda que tocou e tal. E depois, quando ela foi fazer a retirada das coisas lá, ela me olhou e disse assim, eu não faço mais festa sem tu estar presente. E eu disse, mas por que, Márcia? Não deu tudo certo? Não deu tudo certo. Mas teve uma hora que eu precisei de um envelope e eu tenho certeza que se eu tivesse... que eu não precisava nem te falar, mas se tu tivesse ali, tu tinha... Uma coisa tão assim, né? Sim. Então é o que eu digo assim, é conexão, né? É coisas que tu cria com as pessoas. Porque eu não aceito entregar a metade. Ou eu entrego tudo, ou eu não entrego. É isso aí. Cada detalhe, e ressaltando o que a Camila falou, o teu trabalho ele é muito mais profundo, né? Porque acaba que tu cria ali uma memória afetiva naquele momento com a pessoa. Eu falo isso por experiência própria, né? Porque eu tive um momento marcante com a minha família, com meu irmão, e tu tava lá. A festa só saiu
perfeita, foi um sonho como foi porque tu estava por trás, entendeu? Então, essa conexão que tu tem, o teu trabalho, ele impacta muito. Claro que a gente que trabalha com internet, comunicador, a gente acaba impactando de alguma forma a vida das pessoas, mas o teu é muito mais profundo. Eu acho que é muito mais... É uma entrega assim. Mais profundo. Lembrei de outro fato. Casamento da Meline e do Júnior da Nunes. A Mel esqueceu os votos. Ela esqueceu os votos dentro do carro, no porta-mala do carro. Eu li os lábios dela. Quando ela chegou na frente do pastor, que ia casar eles, eu tava atrás. E ela fez assim, ó. E eu disse assim, aonde? E ela disse, no porta-mala do carro. A chave tá com meu pai. Eu li tudo, eu fiz a volta, eu fui lá no pai dela, cheguei no ouvido dele, pedi a chave do porta-mala, fui lá, peguei os votos e alcancei discretamente pra ela. Então, são coisas assim que marcam, porque é do dom da pessoa. Eu acho que cada um tem o seu dom, né? É da pessoa. Sim. E é aquela coisa que a gente fala assim, para muitas pessoas que olham de fora, que não estão nesse meio, pode ser uma coisa que é assim, passa despercebida, uma bobagem, tipo, ai, tu não tinha obrigação de estar ali pra salvar ela naquele momento, sabe? Mas A acontece tua parte de tudo em fez. festa, gente. Acontece de tudo. De faltar alguma coisa, de esquecerem algo, da gente sair pelos bastidores, da gente fazer coisa que as pessoas nem sonham, assim, ó. A gente mostra o lado bom, mas você não tem noção do que a gente passa Vai no período. correr. Fora o desgaste até físico, né? Que vocês têm. Total. Às vezes no calorão, festas no interior, que as pessoas resolvem casar no externo, que é muito lindo, casar na fazenda e não querem investir num gerador, não querem investir nisso, não querem investir naquilo. A gente passa cada perrengue, a gente apanhar galho pra ver se corre as moscas. Aí um desmaia na cozinha, o outro vai e joga. Acaba que depois aquilo vira piada, porque é um divertimento. Aí a gente passa assim, a gente olha assim, ó, vencer. Só a gente pra saber o que a gente passa. Sim. Isso aí. E sobre os seus colegas de trabalho, já que tu tem parceiros muito especiais, né? Tem o Rodrigo, tem a Juca. Como que foi? Assim, tu já conhecia o trabalho deles? Essa conexão aconteceu naturalmente? Porque hoje em dia vocês praticamente estão sempre juntos, né? Tipo, em eventos, assim. São raros os que não são, né? Sabe que até já teve comentários, né? Que a gente tinha um grupo fechado. Que a gente só fazia festas nós. Sim. Não é isso. Eu trabalho com todos os profissionais. Trabalho super bem com todos. Eu acho que cada um tem o seu talento, cada um tem o seu diferencial e acho que ninguém precisa brigar. E eu tenho a alegria, a grandiosidade de dizer que eu trabalho em todos os clubes da cidade, sabe? Eu trabalho no Garden, eu trabalho na SEB, eu trabalho na BB, eu trabalho no Sexto BE, eu trabalho no Nono, eu trabalho no sindicato. Aonde tiver festa e quiserem me contratar, eu vou, eu faço. E jamais eu precisei desfazer de alguma coisa de alguém para valorizar alguma outra, entendeu? Eu acho que isso é a linha da minha profissão, a minha linha como profissional. Mas a gente tem uma relação de amizade, eu tenho uma relação de amizade sim com a Juca, eu tenho uma relação de amizade sim com o Rodrigo, né? São pessoas que estão dentro da minha casa. Né? Esses dias eu saí gritando o Rodrigo lá em casa, tá? Ele entrou, vi que ele estava lá, chegou perguntando, cadê a madame? Você está no banho. Eu vi que ele estava lá. Eu saí, simplesmente o Rodrigo. Saí, cadê o Rodrigo? Não sei o que. Quando eu olho, tá o Rodrigo tomando café na cozinha. A Neca fez café pra mim. Eu digo assim, ó, ponto que chega. Então, assim, são pessoas que estão dentro da minha casa, no meu convívio diário, né? Então, não é por escolha, é por amizade. A gente tem uma relação de amizade. E é bom, né? Trabalhar É com quem a muito gente bom, conhece, é muito bom. com quem a gente... É o que eu digo assim, eu tenho uma super relação com o pessoal, adoro o Homerinho, adoro o Flavinho, trabalho super bem com todos eles, mas tem uma relação de vida com o pessoal da VDM. O Michel e a Daiane começaram a colocar som, na época eu trabalhava no sindicato. Gente, a gente trouxe Xana Miller há 500 anos atrás, entendeu? E foi a VDM que sonorizou. Então a gente cresceu junto, né? A gente tem uma história. Então é aquilo que eu digo assim, ó, quem é que conhece pelo olhar, né? Se dá um perrengue, assim, ó, teve uma festa que caiu uma caixa de som na minha cabeça. Sabe, eu podia estar morta. Hoje o Michel, assim, ó, acho que segurou com o pensamento aquela caixa de som ali. Então, são várias coisas que acontecem e é claro que a gente tem as pessoas que a gente tem mais afinidades, né? Mas isso não significa que a gente vai estar sempre junto. Sim. Quer fazer alguma pergunta mais?
uma coisa que a gente queria voltar e a gente queria saber bastante é se tu tem alguma lembrança da tua infância quando pequeno, alguma coisa que te marcou muito, assim, e que tu nunca esqueceu, assim, uma coisa que marcou a tua vida. Muitas coisas, assim, mas eu acho que Uma lembrança bem especial. eu não lembrei de uma lembrança especial. Eu lembrei eu lembrei da morte do meu pai. Foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Quantos anos tu tinha? Eu tinha 10 anos. Eu lembro, assim, eu lembro de tudo. Eu acho que talvez, assim, as coisas com meu pai até hoje sejam... Eu acho que quando a gente perde, né, muito cedo, a gente guarda aquelas memórias de forma especial, né? Mas eu tenho, assim, eu lembro do colo do meu pai, né? Eu lembro que a gente tinha uma casinha uma bolante. Meu pai morava numa bolante lá no Capão Alto, tá? E ele acordava às 5 horas da manhã para ir para a lavoura. E ele me acordava, me botava no colo para tomar chimarrão até a hora de sair para a lavoura. E a mãe deixava aquela marmita pronta, né, com café, o pão e coisa e tal. E ele não podia voltar para casa meio-dia sem me deixar um pouquinho do café dele. Então é uma lembrança, assim, que quando vocês perguntaram, foi isso que me veio, assim. Porque tu era novinha, né? E essas Muito. coisas. Mas é uma fase, 10 anos é uma fase que a gente guarda, né? Coisas. Eu tomava banho de bacia, num bacião de alumínio, né? Eu apanhei muito, tirava os brincos, dava pras galinhas. Eu fui terrível, fui uma criança muito terrível, assim. Aproveitou bastante, Claro. Uma infância bem, né? Que legal. E tu tem alguma coisa que tu carrega da tua vida até hoje? Por exemplo, uma mania ou alguma coisa que tu sempre fez e tu faz até hoje? Que eu sempre fiz e faço... Olha, hoje, assim, tem uma coisa que eu faço há bastante tempo, né? Que eu digo assim, a Cibele me preparou bastante para a entrevista, porque ela me fez perguntas escabrosas ontem na hora da massagem. Horrível! Perguntou quantos namorados eu tinha tido. Quantos namorados você já teve? Eu contei, eu me prestei a contar. Namorado, eu tive 3 antes do César. 3. Mas eu peguei vários. Já tinha isso na época, assim. Eu dava assim, porque a gente não tá namorando, mas a gente também não tá namorando. Ai, gente, era ficante na época. Não era essa coisa de crush, era ficante. E... o que é que tu perguntou que eu tava perdido? Se tu tem alguma mania ou alguma coisa. Aí ela me perguntou assim, eu digo, hoje eu tenho uma mania, assim, eu abro os olhos, eu acordo, eu abro os olhos e eu agradeço a Deus, né, pela estar viva, por mais a oportunidade de mais um dia, é uma coisa que eu faço sempre. Não sei se eu tenho alguma coisa, assim, que de mania. Não lembrei de nada, assim, acho que não sou maniática. Não é? Acho que não. Acho que essas coisas, assim, tinha que perguntar mais pro César, né, pra Neca, pra minhas irmãs. Já bota nos comentários aí, hein? Conta uma da Jack. A gente vai... O Anderson vai ficar de olho ali. Geralmente essas coisas, assim, tipo, tem que mais, os outros talvez... se percebem, né? Ninguém fez nenhuma pergunta escabrosa, né? Não, foi bem... Talvez as pessoas notem mais de fora do que a gente. O que eu digo, assim. Já que eu queria saber se em algum momento tu já pensou em desistir. Tipo assim, do que tu tá... Vários momentos. Muitos. Tipo, não Não vai dar. aguento mais. Já, muitas vezes. Eu acho que todo profissional tem isso, gente. É uma coisa que eu tô sempre trazendo no meu Instagram ali, a realidade, sabe? Tem horas que te enche o saco, sabe? Todo mundo tem, qualquer profissão tem desafio. É o que eu digo sempre. Aí depois, no outro dia, tu levanta, sacode a poeira e faz tudo de novo. Respira fundo. O agricultor passa perrengue, o empresário passa perrengue, o lojista passa perrengue, a gente passa perrengue, não tem. E todo mundo tem vontade de desistir. Todo mundo tem dias difíceis. E o pior é da gente que trabalha com internet, principalmente tu também, que a gente fica... As pessoas, elas criam coisas, né? Como tu falou. Ainda mais São Gabriel, cidade pequena. Elas criam que tu coisas. fala A, a pessoa entende B e compartilha C. Quem pensava? Quando a gente olha só, quando a gente César internou no hospital, eu não tinha... eu vou ter que postar alguma coisa, que senão amanhã estão te matando. Eu disse pra ele. Mas as pessoas já veem assim, as pessoas já criam coisas na cabeça. Sim, criam porque teve agora recentemente... vou falar aqui, tá, gente? Agora recentemente eu ouvi boatos
de que existia concorrência sobre o evento aquele É verdade. das mulheres, sabe, que teve. Olha, o que eu passei com Eu esse ouvi muito isso. evento, Eu vocês não disse, têm noção. gente, Eu acho que todo mundo ouviu e foi aquela coisa que a gente falou assim, muitas vezes não é nem desenvolvido, sabe? É tipo que as pessoas criam na cabeça delas. Tinha até grupo no WhatsApp, as pessoas acham que a gente não sabe. Porque tem assim, ó, sabe como é que é? Eu vou dizer pra vocês como é que é. O fofoqueiro, ele faz a fofoca, ele cria a coisa e não satisfeito, ele dá um jeito de vir te contar. Aham. Sim. É assim. Aham. É assim que funciona. Não é, então, assim, eu já tô um pouco treinada pra esse tipo de coisa, porque se eu fosse dar bola pra tudo que chega pra mim, meu Deus, eu era inimiga de um lote aí, mas não dá, a gente tem que filtrar. As pessoas criam fanfics, né? Realmente. Não adianta. Pra que as duas festas estavam lindas, as Sim. duas festas estavam super prestigiadas. Se fosse uma festa só, não ia acomodar toda a mulherada que tinha, Ah, com certeza. né? Então, é isso aí. Como tu disse, como sempre fala, tem espaço Pra para todo mundo, a gente tem que focar no da gente, baixar a cabeça e trabalhar. Exatamente. E aquele rapaz que fez o show, nossa, muito bom ele, né? Ai, É incrível, ele canta muito, meu Deus. muito. Marcel caiu do céu. Adorei ver as meninas aqui também cantando com ele, a Gabi, a Eveline, arrasaram também. Arrasaram. Maravilhoso. E uma pergunta que eu queria fazer agora em relação à profissão é, tu se vê trabalhando na mesma coisa que tu atua hoje em dia, daqui a 5 ou daqui a 10 anos? Eu tenho uma meta, tá? Eu com 50, no máximo, assim, ó, eu não quero ficar, eu acho que a gente tem que dar espaço para os outros, né? E eu sou uma pessoa que eu amo desafios. Eu não me vejo fazendo a mesma coisa daqui a um tempo, não. Eu tenho um tempo, assim, principalmente com cerimonial. Não é uma coisa que eu amo o que eu faço, eu quero fazer muitos sonhos, quero realizar muitos sonhos, mas a partir dos 50 anos eu já quero começar a Até porque é um tempo a mais pra ti, né? Já que Sim. acaba que às vezes tu não tem... Não, eu acho que agora é a época do meu pique, eu tenho que dar o meu melhor, eu acho que tem muita coisa para acontecer, né? Graças a Deus os eventos estão de volta, o setor está, digamos que, parcialmente bem aquecido, tomara que se mantenha, acho que é salutar para todos, mas eu não quero, assim, nem eu quero, né? Eu acho que novas pessoas precisam surgir e é isso, eu acho que as pessoas vão criando conexão, né? Eu acho que todo mundo tem o seu tempo e a gente tem que saber a hora de parar, sabe? Não se tornar aquela pessoa cansativa. Eu já acho, assim, ó, que o meu trabalho com as redes sociais, com isso aí, ele tem já tem um tempo bem mais curto, né? Eu não me vejo fazendo isso daqui 3, 4 anos. Eu acho que é uma coisa assim, ó, não que eu não vá fazer, mas de uma outra forma. Mais leve. Né? Mais leve. Sem aquela obrigação. Exatamente. Eu acho que a gente tem que saber o tempo de parar e acho que novas pessoas precisam surgir. E agora eu quero saber, assim, se tu curte esses jobs do Instagram, assim, tu gosta de fazer os provadores, fazer as fotos. Amo! Eu amo trabalhar com moda. Eu já tive muita vontade de ter uma loja e eu acho que isso é uma das coisas que talvez num futuro próximo eu me vejo morando numa praia, quem sabe tendo uma cafeteria, quem sabe agregando, porque eu sou uma pessoa muito agregadora, eu adoro ter várias coisas, né? E eu lembro que em Bagé eu tinha uma amiga, a Bia Lamego, e ela tinha um restaurante que se chamava Madre Maria. E foi um dos primeiros nomes a se pensar na sua casa. Tá? E a Madre Maria era a casa mais charmosa da cidade. Então, assim, ó, muita coisa eu trouxe daquilo. Então, a Bia tinha uma loja, um restaurante naquele espaço, e depois foi um happy hour, então ela, né? E eu adorava aquele lugar. Era um lugar, assim, que foi das primeiras coisas. Foi dali que a Sucasa foi, e aí eu pendi pro Sucasa, de Mi Casa, Sucasa. Foi daí que as coisas foram surgindo. Mas são coisas, assim, são projetos futuros, né? Se Deus quiser, eu já venho preparando o César para... Eu quero morar na praia. Sim. Ai, imagina, é muito bom. Sim. Praia é muito bom. E então, o nome da Sucasa, o significado é esse. Mi Casa, Sucasa. Só por esse que foi esse motivo. Foi assim, ó, porque eu tenho uma ligação muito forte com a cultura gaúcha, e, né, a cultura gaúcha, ela tem um entrelaçamento com o Uruguai e a Argentina.
Castelhano. E eu sempre gostei muito de viajar. Quando a gente estava em Bagé, eu fui muito à Punta del Este, eu fui muito à Punta del Diablo. E principalmente em Punta del Este, todas as casas têm nome. Tu passa nas casas, as casas têm nome, né? Tem uma placa com nome. E aquilo ali já me despertou, né? E aí eu fui, e eu via muito aquilo assim, ó, minha casa é sua casa, minha casa é sua casa. Tipo, não, é esse. Sabe quando a coisa lá grita assim, e o meu você às vezes, mas será? Eu digo sim. E tudo foi se encaminhando, sabe? Pela história da casa, pelo que eu queria oferecer para as pessoas, um lugar onde as pessoas se sentissem em casa. E até hoje tem muita coisa que as pessoas chegam e querem modificar o ambiente. Ah, porque tu tinha que fazer isso, ah, porque tu tinha que ampliar, ah, porque tu tinha que modificar. Se eu modificar, eu vou ficar... a proposta é essa, é uma casa. Sim. Né? Então, é isso. E agora, a gente tem uma coisa especial. Eu queria que o Leandro lesse o bilhetinho que foi deixado para ti. E eu queria chamar o Anderson para fazer a entrega. Meu Deus, mas quanta coisa. Antes da gente ir para um último bate-bola. Né? Já que a gente vai partir para os patrocinadores, quero saber se tu quer comer um salgadinho. Claro que eu quero, da Bela Gula. Aceita. A Bela Gula, a gente mandou pra gente um coffeezinho maravilhoso. Bela Gula, obrigada, adoro. Tô sempre pegando coisas na Bela Gula para os nossos serviços. Tem muita gente que é super cliente, assim, que deve ser... Recebemos refri, recebemos salgadinho, recebemos bolo. E também a Roberta deixou um bilhetinho pra gente, que a gente vai ler aqui pra vocês. Gostaríamos de agradecer a oportunidade de participar do primeiro podcast do Coluna Ponto de Vista. Preparamos um copo especial para brilhantar ainda mais esse evento, que com certeza vai ser um sucesso. A gente agradece muito essa parceria, Roberta. É muito legal ter vocês aqui com a gente e a gente vai aproveitar bastante. Com certeza, a gente adora. Também... A massa, o recheio, tudo. A gente quer agradecer muito esses patrocinadores aí que deram essa moral pra gente nessa estreia, né? Dizer que a gente ficou muito feliz que assim que a gente divulgou o projeto, vários deles já vieram no direct do Instagram, já chamaram, já ofereceram a trazer, né? E quando souberam que era tu, então, aí, eles... Empresas de São Gabriel, apoiem esses eventos, tá? Eu nem sei qual é a proposta ainda. Mas, desde já, eu quero dizer que, pelo menos nos 3 primeiros meses, vocês podem me levar uma proposta que a Sucasa vai ser uma das patrocinadoras do podcast. Obrigado, Jaque. Muito obrigado. Vocês merecem. A gente queria agradecer muito, porque isso é, inclusive, uma coisa que eu não falei, mas é uma coisa que sempre me tocou muito, assim, principalmente depois que eu abri a minha empresa, até porque muito de eu atuar com comunicação hoje é por causa tua. Porque quando eu comecei a te conhecer, lá na Maria Flor, foi uma coisa que assim, tocou muito em mim, que eu te olhava trabalhar e tu trabalhava de um jeito assim, que a gente via que tu era apaixonada pelo que tu fazia. E isso me encantou muito, assim, porque logo quando eu comecei a minha faculdade, eu não tinha exatamente certeza do que eu queria fazer. Hoje eu tenho certeza do que eu faço. Eu amo a minha empresa, eu amo a minha equipe, eu amo ter a minha sócia, a Lu, comigo. E muito da inspiração desse trabalho que eu faço hoje foi por causa tua. Ai, que lindo! E isso é muito importante, assim, que é uma coisa que se destaca muito em ti, que tu apoia muito tudo, tu dá voz para as pessoas, tu dá voz para as empresas, e isso é uma coisa, assim, que não é em qualquer esquina que a gente encontra, então não é isso qualquer pessoa que faz o jeito que tu faz. É uma luz, assim, que tu tem e que tu consegue dar oportunidade, dar holofote para todo mundo de uma forma muito especial. Então, muito obrigada por fazer isso pela gente, pela nossa cidade. Que lindo! E quando a gente estava falando lá no grupo e eu dei teu nome, e a Camila colocou: meu sonho é bem grande, que era o sonho dela, poder bater esse papo contigo, então. Porque tu é inspiração para todos nós, né? Então, ai, gente, eu fico muito feliz mesmo. Eu estava comentando com a Karen aqui na frente que a gente não tem ideia de quanto a gente toca, né? Mas eu sempre peço muito, tenho uma fé muito grande, minha mãe me ensinou a ter essa fé, e eu sempre peço que Deus guie meu caminho, que nada suba para a cabeça, que eu conserve, eu aprendi isso com meu pai, né? Quando a gente conserva da onde a gente vem, a gente vai saber para onde vai, porque quem não conserva isso, não vai para lugar nenhum, né? É isso, assim, estou muito feliz.
Tá, agora eu vou ler aqui um recadinho também. Aí, só um minuto antes, eu queria agradecer também que, graças a Deus, hoje a gente tem louças para receber nossos convidados, que foi mais um patrocínio também da Mundo Real, então muito obrigada. E... Em breve com o logo, né? em breve com a logo também, e com mais um patrocínio, que aí provavelmente no próximo pod a gente já vai falar sobre outros patrocínios que a gente recebeu. E também a gente queria agradecer a Rádio Alternativa que cedeu espaço para que esse podcast pudesse acontecer, porque sem essa iniciativa também a gente não teria um espaço para fazer esse pod para vocês. Então, queria deixar um muito obrigado para a rádio. E agora a gente tem uma patrocinadora que mandou um bilhetinho e também mandou um mimo muito especial para ti, que o Leandro vai te contar. Ela escreveu assim: parabéns pela estreia do podcast e desejo muito sucesso. Um grande abraço a todos. Em especial a querida convidada Jaque, Karen das Girassóis, produtos de beleza, Natura, Boticário, Avon, Jequiti e Eudora. A Karen das Girassóis. Ai, maravilhosa. Essa mulher é um sucesso, essa mulher é cheirosa, essa mulher é dinâmica, é uma querida. Ai, olha, ela se supera, né? Ela mandou esse mimo aqui pra você. Ai, que lindo, gente. Eu amo as coisas dessa criatura. Em um relacionamento sério comigo mesma. Ai, que tudo! Olha isso. Que sucesso, meu Deus. Karen, muito obrigada, né? Tu sabe que tem um lugar muito especial no meu coração. Tudo, ela é muito delicada pra fazer, ela é muito jeitosa. Tudo ela... E logo quando a gente anunciou a primeira convidada, ela foi uma das primeiras pessoas a chamar a gente para poder me mandar esse mimo. Então, isso é mais uma forma de tu perceber o carinho que as pessoas, as empresas aqui de São Gabriel têm por ti. E é mais uma forma de a gente poder mostrar isso. Muito obrigada pelo mimo que... Ela fez questão ela disse, por favor, me deixem. Ela chamou a Maju, gente. Quero também deixar um beijo pra Maju, que eu sei que tá com vocês nessa... A Maju tinha live hoje, então, infelizmente, ela não pode participar, mas nos próximos ela daí a gente vai revezar os episódios. Tem episódios que eu vou apresentar com a Maju, tem episódios que a Maju vai apresentar com a Camila, tem episódios que a Camila vai apresentar comigo. E assim a gente vai... tem certeza que aí, no sábado, agora com a Malu? Agora com a Malu. Tem certeza que vai ser um super bate-papo. Vai. Sim, vai ser. Então, o papo tá muito bom, né? Mas a nossa convidada tem compromisso, né? Daqui a pouquinho, então a gente tá... Mas, para encerrar... Ai, Jesus, eu tava tão confortável. A gente vai abrir. Agora a gente já fez um lanchinho, já ganhou um já tomou uma vinho. aguinha. Jesus. A gente vai abrir um quadro do nosso podcast, né? A gente vai fazer bate-bola com convidados. A gente vai fazer com todos os convidados. Vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai 5 falar palavras. 5 palavras e tu Tem que vai definir. definir essa palavra, Em uma o palavra. que essa palavra significa pra ti Em uma palavra. Tá? Tá. Eu vou fazer uma, a Câmara vai fazer outra, eu vou fazer uma. Mas são só Tu 5. fala uma palavra, tem que falar. Tu tem que Uma definir palavra. o que significa pra ti em uma palavra. Ai, tá bem. Tá? Vai começar? Vou começar então. Tá. Jaque. Amor. Minha mãe. Deus. A base de tudo. Uma palavra só. Não, mas Não, tá pode ser. ótimo. Tá. Pode ser, não vamos ficar muito também. Família. A minha. Sonho. Saúde pra mim e pro César. Realizar os nossos sonhos. E a comunicação. Pra sempre na minha vida. Aê! Parabéns. Então é isso, a gente quer te agradecer por ter disponibilizado esse tempo. Amei, eu tava nervosa, tinha que fazer perguntas assim, ó. Viu que foi Cabulosas. Foi bem tranquilo, a gente foi muito bom que a gente conseguiu. Depois das perguntas da Cibele, eu queria que vocês ouvissem. Não, a Sibeli tá muito proibida para maiores de 18 anos. Exatamente. Mas a gente tá muito feliz, obrigado por disponibilizar esse tempo aqui com a gente. Eu que agradeço, E gente. tenho certeza que o pessoal que assistiu também gostou de conhecer um pouquinho mais a fundo de ti. Ai, obrigada. O nosso, a gente debateu bastante, a gente criou o lema do podcast, que é pra gente conectar experiências. Então eu acho que foi muito importante pra gente e pra muita gente que não conhece esse lado da Jaque, conhecer essa outra versão. Então foi muito importante pra gente conhecer a tua trajetória, onde iniciou, como iniciou, saber mais da tua família. Então a gente queria agradecer muito a tua presença. Muito obrigado. Eu que É agradeço. isso por hoje, pessoal. A gente espera vocês no sábado, às 19 horas, com a Malu, onde a gente também vai saber mais sobre a Malu mulher, além da Malu vereadora. E eu espero que vai ser um
bate-papo muito legal, acho que vocês vão gostar também. Com certeza. E, novamente, agradecer aos nossos patrocinadores e dizer que a gente espera muito que vocês tenham gostado. Agradecer novamente a Jaque. Por hoje foi isso. A gente espera que vocês tenham aproveitado bastante. E até o próximo episódio. Até o próximo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.